Ao jantar, quando disse que tinha deixado o meu emprego anterior por problemas de saúde, a noiva risou-se. Sem emprego outra vez? E como é ser inútil? Eu apenas sorri e respondi: Como é que me dizes isso? Não vou mais conseguir viver de graça. Ela ficou pálida. Uma história que toda a mãe deveria ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Era uma noite quente de verão em Lisboa, com o aroma salgado do Tejo misturado ao perfume de jasmim que subia do pequeno jardim nos fundos da minha casa, uma moradia antiga de pedra, no bairro da Graça. Eu, Eulália, com meus 65 anos bem vividos, sentei-me à cabeceira da mesa de jantar, onde a luz das velas dançava sobre a toalha de linho branco, refletindo nos copos de vinho verde. Minha nora, Quitéria, com aquele jeito de quem se acha dona do mundo, ergueu o copo com um sorriso cortante, desses que ferem antes mesmo de a boca abrir. Os anéis dourados nos dedos dela brilhavam como se quisessem roubar a atenção das chamas. Um brinde à tia Eulália, disse ela, a voz doce como mel envenenado, que mais uma vez deixou o emprego por razões de saúde. Fez aspas no ar, as unhas longas reluzindo. Como é, aos 60 e tantos, ser sempre a perdedora, a que nunca chega lá? O silêncio caiu pesado, como a névoa que às vezes cobre o castelo de São Jorge ao amanhecer. Os convidados, amigos do meu filho Baltazar e suas esposas, baixaram os olhos para os pratos de bacalhau a Gomes de Sá, fingindo que os garfos eram mais interessantes que a tensão no ar. Eu sorri calmamente, com a serenidade de quem já enfrentou muitas tempestades, e respondi: Deve ser parecido com descobrir que não vais mais viver de graça na minha casa, Quitéria. Tens exatamente 30 dias para encontrar outro lugar. O rosto dela perdeu a cor mais rápido que o sol se põe na praia de Carcavelos, e o garfo de Baltazar caiu no prato, ecoando um tilintar que pareceu acordar até as velas. Antes de continuarmos, digam-me nos comentários de onde estão assistindo este vídeo e quantos anos têm. É bom saber onde mais as pessoas lidam com grosserias assim. Voltando à história, Quitéria piscou várias vezes, como se o vinho tivesse subido à cabeça de uma só vez. O quê? Isso é um disparate. Zrenia, a voz tremendo como as cordas de uma guitarra mal afinada. Mantive o tom tranquilo, aquele que uso para negociar com os vendedores no mercado da Ribeira, onde cada palavra tem peso. Esta casa é minha, Quitéria. Aquela que tu reformaste ao teu bel prazer e chamas de nossa nas tuas stories do Instagram. Os documentos não mentem e qualquer um pode consultar o registro predial para ver o meu nome lá, sozinho, em letras claras. Baltazar, meu filho de 38 anos, sempre mais coração que cabeça, olhou para mim com olhos de quem acabou de perder o elétrico na paragem. Mãe, do que estás a falar? Acenei suavemente como quem acalma uma criança. Filho, parece que a tua mulher esqueceu de te contar um pormenor importante. Esta casa está no meu nome desde o primeiro dia. Nunca esteve no teu, nem no dela, nem numa única vírgula. Levantei-me, alisando o vestido de linho azul marinho que caía perfeitamente, como se fosse feito sob medida para aquele momento. Olhei diretamente para a Quitéria, sem piscar. Hoje foste especialmente venenosa, por isso serei cristalina. Tens 30 dias para fazer as malas e encontrar algo que caiba no orçamento de uma instrutora de pilates a meio tempo. Os convidados, como se ensaiados, mergulharam de repente nos doces. De ovos moles no centro da mesa, aliviados por não precisarem de tomar partido. Quitéria, afinal, não era propriamente a alma da festa. Tinha um talento especial para afastar as pessoas, como óleo que não se mistura com água. Não pode simplesmente nos expulsar. Zrenia ela, a voz subindo como o fado melancólico que ecoava de um bar na Alfama, lá fora. Pois posso sim, respondi.
calma como o mar da Costa da Caparica num dia sem ondas. Chama-se ser dona da própria casa. A lei está do meu lado. Pesquisa, se quiseres. O Código Civil, é claro. Peguei na minha bolsa, joguei o chale de lã leve sobre os ombros e agradeci aos convidados pela noite, com a cortesia de quem já organizou 1000 jantares. Baltazar, disse já na porta da sala, falamos amanhã quando as emoções assentarem. Saí da sala de jantar deixando para trás uma mulher que acabara de descobrir que o karma, tal como um bom vinho do Alentejo, é servido na temperatura certa e no momento exato. A noite lisboeta estava morna, com o som dos elétricos rangendo pelas calçadas íngremes e o cheiro de castanhas assadas vindo de algum canto da cidade. Sabia que o telefone tocaria cedo na manhã seguinte, quando os nervos das pessoas começam a ceder. Acordei antes do despertador, como sempre acontece quando a mente trabalha à noite. Preparei um café forte, daqueles que acordam até os pensamentos mais preguiçosos, e sentei-me na varanda com um jornal público, vendo o sol nascer sobre as 7 colinas de Lisboa. Não demorou muito. Às 7h20, o telefone vibrou, cortando o silêncio. Mãe, o que foi aquilo ontem? Swingou Baltazar, a voz tensa, como se tivesse passado a noite a andar de um lado para o outro na cozinha, esfregando a testa como fazia quando era pequeno e sabia que tinha feito asneira. Língua, Baltazar, disse eu com calma, pousando a chávena para não fazer barulho. Acho que entendes perfeitamente. A tua mulher decidiu me humilhar na frente dos convidados. Eu apenas reforcei os limites. Não podes nos mandar embora da nossa casa! Zrenia, exclamou ele, quase suplicante. Não é a vossa casa, filho. Nunca foi. Coloquei a chávena no pires com cuidado para não tilintar. Lembras-te há 3 anos, quando procuravam uma casa? Aquela moradia encantadora na Rua das Flores, com vista para o rio. O banco recusou-vos o crédito. Dívidas, entrada baixa, rendimentos instáveis. Vocês já sonhavam alto, mas veio recusa atrás de recusa. Eu disse que resolvia. Pois bem, não ajudei com o crédito, Baltazar. Comprei a casa inteira sem um cêntimo de hipoteca. Com o dinheiro do seguro de vida do teu pai. Do outro lado, silêncio, interrompido apenas por um esporádico, como se a ligação estivesse a falhar. E os pagamentos que fazíamos todos os meses? Zrenia perguntou ele finalmente, a voz quase sumida. Pagaram-me aluguer conforme o contrato de arrendamento. Não ao banco, a mim, como proprietária. A casa está registrada apenas no meu nome. Foi o meu investimento, a minha segurança para a velhice. E sim, não contei de propósito. Queria que crescesses com orgulho próprio, não com a ideia de que tudo te foi dado. Por que não nos disseste? Perguntou ele, e na voz não havia raiva, apenas uma confusão honesta, quase infantil. Meu filho não é mau, é mole. E a moleza pode se perdoar, a crueldade não. Porque o respeito por si mesmo não se cultiva em terreno emprestado, respondi baixinho, como se estivesse a explicar uma receita de açorda. Eu e o teu pai sempre ajudamos assim, sem criar dívidas emocionais. Mas, Baltazar, o respeito e a independência, ninguém os entrega prontos. Não se doam, não se compram. Ele ficou calado por um longo tempo, apenas respirando na linha, como se estivesse sentado à janela, olhando sem ver as colinas da cidade. Quitéria diz que estás a vingar-te, disse por fim, hesitante. Quitéria diz muita coisa, sorri secamente para mim mesma, especialmente sobre o seu estúdio de pilates que nunca arranca. Mas agora não é sobre ela. É sobre princípios básicos. Não se chama perdedora a uma viúva de 65 anos, à sua própria mesa, e espera que tudo passe em branco. Silêncio outra vez, pesado, como o nevoeiro que às vezes cobre a ponte 25 de abril. O que fazemos agora? Component placement, perguntou ele, a voz mais baixa, quase como a de um rapaz perdido. Procurar casa, pedir empréstimo, juntar uma entrada, negociar. Listei como quem recita os ingredientes de um cozido à portuguesa. Construir a vossa vida sem a minha rede de segurança, que podem chutar sem pensar. E se não encontrarmos em 30 dias? Suspirei, mas mantive a firmeza. Resolvem. Tens 38 anos, Baltazar.
É hora de assumir decisões adultas como adulto. Eu amo a mãe, murmurou ele, quase inaudível. Eu sei, respondi, sem acrescentar que o amor que só se ama a si mesmo não merece o nome de amor. Mas o amor não é carta branca para grosseria e mentiras. Ficamos em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. Ouvi o clique de um interruptor do lado dele. Sentou-se e parou de andar às voltas. Está bem, disse finalmente. Vou começar a ver opções. Falamos depois. Falamos, concordei. 30 dias exatos, Baltazar. Não são ameaças, são limites. Despedimo-nos sem grandes palavras. Pousei o telefone na mesa, adicionei água ao bule e verifiquei o envelope com as cópias. Registro predial, contrato de arrendamento, recibos de pagamentos. Hábito de 30 anos como consultora financeira. Tudo organizado, pronto para o momento certo, quando as pessoas param de discutir porque os papéis falam por si. O dia correu tranquilo. Transplantei umas hortênsias no jardim, li a secção de economia do público, liguei a vizinha Inês para combinar a troca de chaves caso viajasse. Ao meio-dia, o céu nublou-se e uma chuva fina, como agulhas, começou a cair. Os limpa-vidros dos carros gemiam lá fora, e nesse ruído caseiro senti uma paz profunda. Quando se chamam as coisas pelo nome, a poeira dentro de nós assenta. Por volta das 2 da tarde, o telefone piscou com uma mensagem trivial, uma publicidade qualquer. Desliguei o som, mas uma veia na têmpora pulsou. Conheço bem este padrão. Primeiro, o filho liga. Depois vem a causadora do problema, com flores e falsas promessas de paz. Arrumei o cabelo num coque baixo, coloquei uma chave na limpa ao lado do bule e olhei para o relógio de parede, cujos ponteiros pareciam contar não apenas o tempo, mas a inevitabilidade do próximo ato. Sabia que alguém estava a caminho, provavelmente com um buquê mal embrulhado. Às 2 em ponto, a campainha tocou com urgência, como se alguém batesse com o cotovelo. A porta abriu-se antes que eu calçasse os chinelos. Quitéria entrou, toda em roupa desportiva de marca, com um buquê do supermercado mais próximo, o celofane farfalhando mais alto que os passos dela. Olá, vim fazer as pazes, disse com aquele tom ensaiado que já vi 1000 vezes em quem quer apagar o fogo que acendeu. Eulália, precisamos conversar. Entrou na casa como se fosse dela, pousou as flores na mesinha da entrada e virou-se com um rosto que misturava arrependimento forçado e determinação apressada. Exagerei ontem. Foram os nervos. O estúdio está por um fio com as festas a chegar. Sim, o teu estúdio que está sempre quase a abrir há 2 anos. Acenei, fechando a porta atrás dela. Entra na cozinha. O bule está quente. Sentamo-nos à mesa de madeira que já viu tantas conversas difíceis. Desembrulhei o papel do buquê, peguei num vaso e coloquei-o ao lado, devagar, deixando o silêncio crescer até que ela sentisse o peso do próprio desconforto. Fui injusta, expirou ela, como quem recita um guião. Está tudo difícil, sabes como é. Acontece, concordei, mantendo o tom neutro. Quanto dinheiro tu e o Baltazar já investiram nesse estúdio? Ela remexeu-se na cadeira como se o assento tivesse subitamente ficado quente. Mais ou menos. Equipamentos, publicidade, aluguer, seguros. Uns 800 mil euros, talvez 1 milhão. Não sou contabilista. O Baltazar sabe melhor. Curiosa matemática para um estúdio sem clientes, comentei serenamente, como quem observa o Tejo fluir. Quitéria, achas mesmo que podes me contar histórias sobre falta de rendimento quando o teu Instagram tem stories dia sim, dia não, com tapetes de pilates em mansões, janelas panorâmicas, aulas particulares em casas de luxo, geolocalizações nos bairros mais caros de Cascais e Estoril? Ela ergueu o queixo tentando manter a pose. São amigos, ajudam-me a praticar. Amigos que pagam em dinheiro vivo fora dos livros, repliquei, sem alterar o tom. Peguei nas chávenas, servi o chá, admirando como esse gesto simples, quase ritual, sempre me acalma, mesmo nas tempestades. Sabes o que fiz antes de me reformar? Perguntei pousando a chaleira com cuidado. 32 anos como especialista financeira, lidando com esquemas cinzentos e amigos que pagam em numerário todos os dias.
Conheço o jogo melhor do que pensas. A cor fugiu do rosto dela como água pelo ralo, deixando-a pálida como a cal das paredes da graça. Não provas nada, tentou ela, mas a voz já não tinha a firmeza de antes. O teu telefone registra localizações. O carro também. Os teus clientes postam marcações, agradecem-te pelo nome, tudo à vista de quem quiser ver. Sorri de leve, quase imperceptível. E eu tenho o hábito de guardar o que os outros atiram para a rede sem pensar duas vezes. Ela calou-se, abraçando a chávena com as mãos, sem tocar no chá, olhando por cima do meu ombro como se a janela pudesse oferecer uma saída. O que queres de mim? Component Placement perguntou finalmente, a voz desinflando como um balão furado. Que percebas que não sou capacho, nem carteira, nem tapete à entrada. Disse eu baixo, mas com cada palavra cravada no lugar certo. Se falares comigo como ontem outra vez, não sais apenas da minha casa. Entrego à autoridade tributária tudo o que tenho, com datas e explicações, e vais explicar lá por que não há clientes. Mas as aulas a 5.000 euros por hora estão agendadas 6 a 8 vezes por semana. Não ousarias, sussurrou ela, os olhos arregalados. Testa-me, respondi sem hesitar, mas é melhor não forçar. Ficamos em silêncio por mais um minuto, o ar pesado com o cheiro de chá e o tic-tac do relógio de parede. Estendi-lhe o vaso. Põe as flores tu mesma, ou leva-as de volta. Na minha cozinha nada supérfluo fica. Quitéria levantou-se abruptamente, quase derrubando a cadeira. O Baltazar está do meu lado, disse como quem agarra uma tábua de salvação. Conta-lhe isso, encolhi os ombros. E já agora, conta quanto esses amigos te trazem por mês. Ele é homem adulto, entende números. Ela dirigiu-se à porta. Hesitou, virou-se como se quisesse disparar algo cortante, mas não encontrou palavras. Saiu, o tênis raspando no tapete da entrada, e a porta fechou com um clique seco. A casa voltou ao seu ritmo. O tic-tac do relógio, o borbulhar suave do bule, o murmúrio da chuva fina lá fora. Guardei o vaso no armário, sentei-me à janela e olhei para o jardim, onde a oliveira balançava levemente sob a chuva, como se aprovasse o silêncio. Sabia que conversas como aquela nunca terminam na cozinha. Elas continuam onde dói mais, na sala, à noite, quando voltam aqueles que pensavam ter tudo sob controle. E os ponteiros do relógio já se aproximavam desse momento, da bolsa. A primeira em segundo grau na conservatória ajudou a ver umas coisas. Toma. No envelope. Cópia de um certificado de casamento estrangeiro. Quitéria Kelsen e Marco Duarte, casados há 6 meses em Tbilisi, na Geórgia. Ao lado, impressos de alterações em contas, quotas em empresas reescritas, carros transferidos. Sofia Duarte, disse Inês baixinho. Apresentou queixa na polícia e aos oficiais de justiça há 3 meses, quando o marido começou a dar bens. Parece uma novela inteira. Um arrepio subiu-me pela espinha, não de medo, mas de compreensão do tamanho da teia. Não era só traição, nem impostos sonegados em envelopes. Era um esquema, limpo como luva de látex, e descarado na mesma medida. Obrigada, Inês, disse eu, guardando os papéis na mesma pasta onde estavam os recibos. Daqui para a frente, que tratem disto os que chamam as coisas pelos nomes certos. 1 hora depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Voz neutra. Profissional. Eulália Mendes, investigadora Santos da PJ. Temos material sobre o Duarte e a sua nora. Gostava de marcar encontro para documentos e esclarecimentos. Pode hoje? Podemos, respondi. A pasta está pronta. Ótimo. E na voz, um tom metálico pela primeira vez. Não se espante se vir os nossos à noite perto da casa. Monitorizamos movimentos. Amanhã de manhã, ações processuais. Marcamos hora. Pousei o auscultador e fiquei um tempo a escutar a casa. Água correndo devagar nas canalizações, tábua rangendo na cozinha, relógio tiquetaqueando. Depois levantei-me, tirei do armário outra pasta transparente, arrumei à parte tudo sobre dinheiros, estúdio, horários, marcas de localização alheias e fechei com um clipe. Ao entardecer, o céu baixou. Chuva grossa agora, faróis borrados em círculos dourados.
Baltazar chegou cedo, pousou a pasta à porta e, sem tirar casaco, perguntou da entrada: Mãe, que se passa? Uma máquina estranha no pátio, não de vizinhos. Olhei o relógio, a sombra chuvosa lá fora, e ouvi o toque curto nos portões. Uma, duas vezes insistente, como quem vem não pedir, mas impor. Abri e lá estavam dois de farda, corteses mais focados, com uma mulher a civil. Apresentou-se Santos, investigadora. Pediram para ir à cozinha. Pus o bule por instinto, mas ninguém quis chá. Abri a pasta, espalhei cópias na mesa, registro, contrato, recibos, prints de localizações, lista de contactos. Assinei explicação, onde, o que, quando, quem era quem. Baltazar ficou à porta, lívido, ouvindo cada sílaba, como se aprendesse a soletrar a própria existência. Noite dentro. A casa respirou como após febre longa. E ao raiar, sirene uivou baixa. Duas viaturas no pátio. Quitéria saiu ao corredor descalça. Não gritou. Só se agarrou ao batente como quem escorrega em degrau molhado. Quitéria Kelsen, acompanhe-nos. Algemas postas com discrição, sem alarido, deram tempo para papéis e telemóvel. Porta bateu. Ar quente da entrada sugado para fora, como janela aberta no inverno. Ao mesmo tempo levaram Marco. Informaram por rádio. Baltazar voltou da rua, tirou o gorro, sentou-se num banquinho e fitou um ponto fixo. Pus mão no ombro dele. Às vezes basta para alguém aguentar o próprio silêncio até ao fim. Depois, rotina tomou conta. Buscas, intimações, confrontos, papelada em catadupa. Ia ao posto como ao emprego, serena, sem excessos. Cada um no seu papel. No tribunal, sala apinhada, bancos quentes de ansiedades. Procuradora Ana Mendes leu, pausado, minucioso. Episódios por distritos, transferências para contas laranja, estúdio de fachada. Aulas em cash, sem declaração. Casamento com Marco sobreposto ao de Baltazar. Contratos falsos de doação. Vítimas, 7 famílias, disse. E na sala, alguém suspirou como quem reconhece grafia alheia na própria parede. Montantes em euros, altos, incômodos. Dentro de mim, nada clicava, só pensava. Ainda bem que papéis não guardam memórias, se não gritavam. Sofia aproximou-se no intervalo, miúda, mas composta. Olhos onde fadiga não briga com dignidade. Agradeceu cópias e impressos. Sem isto, arrastavam para sempre. Acenei. Ficamos as 3 como em cais de estação. Cada uma o seu comboio, o seu rumo. Por 1 minuto juntas até anunciarem embarque. Baltazar ouviu mudo, sem defender ninguém. E isso valia mais que discursos. Sentença veio rápida, sem drama. Quitéria. Pena efetiva. Regime comum. Anos plurais mais indemnizações. Marco menos, mas não suspenso. Advogados armaram burburinho, alegaram pressão, mal entendidos. Mas juiz parece, bastou-lhe datas e papéis para ignorar oratórias longas. Quando o escolta levou réus à saída, Quitéria não virou. Graças a Deus, detesto olhares que no último instante buscam não gente, mas plateia conveniente. 3 meses depois, Baltazar mudou para T0, alugado no outro lado da cidade. Paredes brancas, mesa barata, chaves novas no bolso. Vinha à tarde ajudar no jardim, mexia em canos, trocava lâmpadas, tarefas simples que devolvem homem a si. Falávamos curto, prático, emprego, contas, onde comprar sofá acessível. Sobre amor e porquês, pouco. Repisar chave na quebrada dia sim, dia não, não, a cola. A casa aquietou. Ouviu-se ramos de oliveira estalando no frio, miúdo vizinho atirando bola ao muro do garagem às 2, bule fervendo na cozinha e nada mais invadindo o sossego. Vivo no meu compasso, pago faturas, verifico aquecedores pré-inverno, arrumo papéis mensalmente, nada extra à mão. Penso por vezes no limite onde moleza vira fraqueza. Resposta crua, onde permites humilhação em casa própria. Lição simples. Bondade sem bordas não é bondade. É comodidade alheia. Bordas não são crueldade, mas autocuidado e afeto aos que amas. Nestes meses, reaprendi. Proteger é dizer não e trancar porta.
E se do outro lado batem, não é teu pecado. Minha casa minha vida minha. Basta para acordar em paz. Eu e Baltazar vemo-nos como adultos que se respeitam. Ele ergue o seu, eu guardo o meu. Sem fanfarras felizes, sem tragédias. Vida pura, cada um no seu canto. Regras próprias. E sabe, pode não ser conto de fadas, mas é real. Solidão não pune se tem dignidade. Recomeço não é fogo de artifício, mas clique suave de fechadura nova, trancada por dentro. Obrigada por ouvir até ao fim. Comente a idade e de onde é. Importa saber quem nos vê. Curta, subscreva. Mais histórias reais vêm aí. Mas esperem, esta não acaba aqui. Dias depois da sentença, o sol de outono filtrava pelas persianas, tingindo o chão de listras douradas. E eu preparava um chá de camomila quando a campainha ecoou. Não insistente, mas hesitante, como quem testa águas. Abri e lá estava Salomé, sozinha desta vez, sem o traje impecável, jeans simples, blusa solta, olhos avermelhados, como após noites em claro. Eulália, posso entrar? Só 1 minuto. Acenei, levando-a à sala onde o relógio antigo marcava o tempo com precisão suíça. Sentou-se na beira do sofá, mãos entrelaçadas no colo. Vim pedir desculpa, pelo que Quitéria fez, pelo que eu disse. A voz dela, outrora cortante, agora mansa como onda em praia calma. Não vim defender, só entender como cheguei aqui. Servi chá, sentei-me em frente, deixando o silêncio fazer o seu trabalho. Sempre quis o melhor para ela, continuou Salomé, olhando o vapor subir da chávena. Mimei demais, talvez. Achava que o mundo devia curvar-se, mas via os sinais. Mentiras pequenas, esquemas com amigos, ignorava. Acenei devagar. Ignorar não apaga, Salomé, só adia a conta. Ela ergueu os olhos, úmidos. E a conta veio alta. Perdi uma filha para a prisão, um genro que era bom rapaz. E tu? Suportaste tudo com classe. Classe é sobreviver, disse eu suave. Não vingança, mas limites sim. Conversamos 1 hora, sobre filhas rebeldes, mães cegas, lições tardias. Ao sair abraçou-me leve, como quem descarrega peso. Obrigada por ouvir. Porta fechou e pensei. Reconciliações nem sempre salvam, mas limpam o ar. Semanas rolaram, folhas amarelando nas árvores do jardim, e Baltazar ligou uma tarde. Mãe, posso passar? Preciso conselho. Chegou com café para a viagem, sentou-se na varanda, olhando o Tejo cintilar ao longe. Encontrei alguém, disse baixinho, como quem testa palavras. Chama-se Lídia, professora de história. Nada como antes. Sorri, aquecendo mãos na chávena. Parece bom. Conta mais. Falou de jantares simples, risos fáceis, planos modestos, casa própria, viagens curtas, sem luxos falsos. Aprendi, mãe. Verdade primeiro. Acenei. É o que conta. Despediu-se com um abraço apertado e viu ir passos firmes como um homem renascido. Casa vazia, mas cheia de paz. Cozinhei sopa de grão, li um livro sobre vinhos portugueses, dormi sem sonhos pesados. Vida segue, tecendo novos fios. Inverno chegou manso, neve rara em Lisboa, mas frio cortante. Uma manhã, carta registada, notificação de divórcio finalizado. Baltazar livre, Quitéria atrás de grades. Guardei no arquivo, junto a velhos recibos. Vizinha Inês veio com bolo de arroz. Fofocamos sobre o bairro. Ouvi que o Marco fugiu para a Espanha, disse ela. Deixou a Sofia com as dívidas. Suspirei. Cada um colhe o que planta. Rimos, chá quente nas mãos. Dias assim, simples, valem ouro. Primavera brotou, flores no jardim explodindo em cor. Baltazar trouxe Lídia para jantar. Moça alta, olhos vivos, conversa fluida sobre castelos medievais. Prazer, Eulália, disse ela, aperto de mão firme. Jantamos sardinha grelhada, vinho branco fresco, risos ecoando. Gostas dela? Zrenia perguntou Baltazar depois, lavando louça. Muito. Parece terra firme. Ele sorriu aliviado.
Noite caiu suave, estrelas sobre o tejo. Sozinha na cama pensei. Família reconstrói-se não em pedras, mas em confiança nova. Verão voltou, o ciclo fechando. Convidei amigos para churrasco, mesa farta de queijos e presunto. Baltazar e Lídia vieram. Anel no dedo dela, noivado discreto. Brindei. Há segundas chances. Todos riram. Sol poente tingindo tudo de laranja. Vida, afinal, não para em dramas. Reinventa-se em atos pequenos. Outono outra vez, folhas caindo como memórias velhas. Recebi postal de Salomé, visitando Quitéria. Ela muda, devagar. Obrigada pela lição. Sorri, guardando na gaveta. Mudança vem, se quiserem. Eu planto novas hortênsias, leio jornais, vivo dia a dia. História acaba? Não, continua em ecos suaves. Mas vamos a mais. Um dia, chuva miúda, telefone tocou. Voz desconhecida. Eulália, Sofia Duarte. Podemos falar? Marcamos café no Chiado. Mesas ao ar livre, pombos bicando migalhas. Chegou pontual, casaco leve, sorriso tímido. Queria agradecer, pessoal. Senti, ainda lutava sozinha. Acenei. Fiz o certo. Conversamos horas. Divórcio dela, reconquista de bens, nova vida como designer freelance. Aprendi a ver sinais, disse. Tu ensinaste. Rimos de ironias, pastel de nata entre nós. Amizade nasceu ali. Improvável, mas real. Meses depois, Baltazar casou com Lídia, cerimônia simples na Capela da Graça. Eu de madrinha, vestido novo. Festa no jardim, lanternas acesas, fado ao vivo, dancei com velhos amigos, coração leve, vida gira, surpreende, inverno rigoroso, neve fina cobrindo telhados. Quitéria saiu incondicional, Salomé ligou. Quer pedir desculpa. Encontrei-as num café neutro, ar tenso. Quitéria magra, olhos baixos. Errei feio. Desculpa. Aceito, disse eu. Mas distância mantém. Saí, neve crocando sob pés. Perdão não esquece, mas liberta. Primavera florida. Neto a caminho. Lídia grávida. Baltazar radiante. Vai ser avó. Chorei de alegria. Casa enchendo-se de planos. Vida renova. Em ciclos eternos. Verão quente, praia com família. Areia fina. Ondas suaves. Rimos. Construímos castelos. Passado longe, presente pleno. Outono dourado, colheita no jardim. Partilho frutos com vizinhos. Histórias com quem ouve. Vida boa, na simplicidade. Inverno aconchegante, lareira crepitando. Livro na mão, chá quente. Reflexão. Força vem de dentro, limites protegem. História minha, mas universal. Mas aprofundemos. Num dia cinzento, carta anônima chegou. Ameaças vagas. Mostrei a PJ. Investigaram. Sobras do esquema de Marco. Nada veio, mas alertei. Vigilância dobra. Primavera chuvosa. Baltazar comprou casa própria. Hipoteca honesta. Ajudei com conselho. Não dinheiro. Orgulho mútuo. Verão festivo. Santos populares. Sardinhas. Manjericos. Bailes. Dancei rua fora. Livre. Outono ventoso. Curso de finanças para reformados. Partilho saber. Alunos gratos. Inverno nevado. Neto nasceu. Tiago. Olhos como o avô. Primeira visita. Lágrimas. Ciclo fecha. Novo começa. História prossegue. Em camadas. Obrigada por acompanhar. Comente abaixo. Espere. Mais voltas. Quitéria reabilitada. Abriu estúdio legal. Salomé contou. Boa sorte, respondi distante. Vida tece rede fina, conexões inesperadas. Fim? Não. Continuam. Um Natal, reunião familiar. Baltazar, Lídia, Tiago. Quitéria não, mas paz reina. Brinde à resiliência. Ano novo, resoluções. Viajar mais. Porto primeiro, vinhos e pontes. Fevereiro frio, saúde checada, tudo bem.
Gratidão diária. Março verde, jardim florescendo. Vida pulsa. Abril revolucionário. Memórias de 74. Liberdade sempre. Maio florido. Aniversário de Tiago. Festa pequena. Alegria grande. Junho solar. Praia novamente. Reflexões profundas. Julho quente. Férias no Alentejo. Planícies douradas. Paz interior. Agosto estrelado, noites longas. Contemplo o céu. Setembro escolar. Tiago inicia. Orgulho avó. Outubro outonal. Folhas dançando. Mudança constante. Novembro chuvoso. Livros empilhados. Conhecimento nutre. Dezembro festivo. Luzes piscando. Esperança renova. História entrelaça tempos. Fim de arco, mas fio continua. Mas detalhemos. Numa tarde, encontro casual com Sofia no mercado. Compras partilhadas, risos, amizade sólida. Baltazar promoveu. Casa maior. Visitas semanais. Quitéria escreveu carta. Arrependimento genuíno. Respondi breve. Perdão concedido. Vida perdoa. Avança. Neto cresce. Perguntas curiosas. Contos editados. Jardim expande. Novas plantas. Metáfora perfeita. Viagens. Espanha, França. Horizonte alarga. Curso termina. Alunos amigos. Saúde vigiada. Rotina sã. Família une. Laços fortes. História rica, multifacetada. Obrigada. Subscreva para mais. Enquanto o eco daquelas reflexões ainda pairava no ar da minha mente, como o vapor de um chá esquecido na mesa, uma brisa inesperada trouxe um envelope selado com carimbo estrangeiro, deslizando pela fresta da caixa do correio como um segredo, sussurrado. Abriu com curiosidade mista a precaução, e lá dentro, uma carta manuscrita de Quitéria, datada da prisão, mas com palavras que pareciam brotar de um solo recém-arado. Eulália, o tempo aqui ensina o que a liberdade ignora. Vejo agora os fios que trancei errados e procuro desatar nós. Não peço volta, só um olhar sem raiva. Dobrei o papel, guardei no arquivo ao lado de antigas faturas pagas e pensei. Respostas não se apressam, germinam. Dias depois respondi breve num postal com vista do Tejo. Olhares mudam com ações. Força. Envio. E senti um peso sutil aliviar como folha caindo de ramo sobrecarregado. O tempo, esse tecelão caprichoso, entrelaçou então uma visita surpresa de Romeu, o pai de Quitéria, numa manhã de nevoeiro denso que transformava Lisboa numa pintura impressionista. Tocou a campainha com hesitação, traje casual substituindo o fato de advogado, mãos enfiadas nos bolsos como quem carrega culpas. Eulália! Não vim como advogado, vim como pai falhado. Convidei-o para o jardim, onde o orvalho ainda pingava das pétalas das camélias, e servimos café preto, forte como verdades nuas. Ignorei os avisos, confessou ele, fitando o chão úmido. Achava que ambição era virtude. Agora, com Quitéria lá, revejo erros meus. Conversamos sobre paternidade como labirinto, onde saídas se escondem em espelhos. Erros ensinam-se reconhecidos, disse eu, colhendo uma flor murcha para ilustrar. Plante novas sementes. Saiu com ombros menos curvados, e eu fiquei a podar arbustos, cortando o velho para o novo crescer. Entretanto, a vida pulsava em ritmos inesperados. Tiago, o neto, começou a andar, tropeçando pelo chão da sala, com risos que ecoavam como sinos de igreja. Baltazar e Lídia traziam-no aos domingos, e transformávamos a casa em playground improvisado, com brinquedos de madeira e histórias inventadas sobre dragões do Tejo. Avó, conta do monstro marinho! Component placement, pedia ele, olhos brilhantes. Eu tecia contos onde heróis venciam não com espadas, mas com astúcia e coração. Lídia, com barriga crescendo de novo, gêmeos a caminho, ria. Tens dom para fábulas, Eulália. Vida é a maior fábula, respondia, servindo sumo fresco. Nessas tardes, o passado esbatia-se em tons suaves, como o sol filtrado por cortinas.
Uma reviravolta veio disfarçada de chamada telefônica numa noite estrelada, quando o céu de Lisboa parecia bordado de diamantes. Voz familiar, mas alterada. Marco Duarte, do outro lado da linha, falando de Espanha onde se escondera. Eulália, sei que não mereço, mas preciso avisar. Há quem queira vingar-se. Cuidado com estranhos. Clique. Linha morta. Alertei a PJ, investigadora Santos voltou. Anotações em bloco novo. Vamos monitorar, garantiu. Dias tensos seguiram. Sombras pareciam alongar-se, mas nada ocorreu. Talvez bluff, talvez arrependimento tardio. Reforcei fechaduras, instalei luzes sensíveis a movimento, transformando a casa em fortaleza discreta. Primavera desabrochou com vigor, trazendo um convite para palestra em universidade. Mulheres e finanças. Lições de vida. Aceitei. Subi ao palco sob aplausos, compartilhei não teorias, mas vivências. Esquemas desmascarados, limites traçados, público jovem, olhos ávidos, perguntas afiadas. Como lidar com traição familiar? Com verdade e distância, respondi. Dinheiro mente, caráter não. Ao fim, autógrafos em livros que nem escrevi, risos com alunos. Senti-me renascer, como flor após geada. Verão incendiou o ar, e viajei sozinha para o Algarve. Praias de falésias douradas, ondas lambendo pés. Hospedei-me em pousada simples, li romances policiais ao pôr do sol, nadei em águas turquesa. Uma noite, encontro casual com turista italiana, conversa sobre perdas e renascimentos. Você irradia força, disse ela. Aprendi na maré alta, ri. Volta para casa com pele bronzeada, espírito leve. Outono trouxe ventanias, folhas rodopiando como pensamentos soltos. Sofia ligou. Café? Encontramo-nos em pastelaria antiga, pastéis quentes, conversa fluida sobre novos começos. Ela com namorado estável, eu com planos de horta orgânica. Graças a ti, fechei capítulos. Agradeceu. Juntas fechamos. Corrigi. Inverno rigoroso, neve pintando telhados brancos. Natal em família expandida. Baltazar, Lídia, Tiago e os gêmeos recém-nascidos. Rosa e João. Casa cheia de risos. Árvore piscando, presuntos e doces. Brindei. Há ciclos que se renovam. Quitéria mandou postal da liberdade condicional. Reconstruindo. Respondi com foto da família. Boa jornada. Ano novo explodiu em fogos sobre o Tejo, promessas sussurradas. Resolvi aprender guitarra, notas trêmulas enchendo noites. Baltazar aprovou. Mãe, és incansável. Fevereiro chuvoso, curso online de fotografia. Capturo momentos. Netos brincando, jardim nevado, Lisboa noturna. Exposição amadora no bairro. Vizinhos aplaudem. Março ventoso, vento levando velhas folhas. Visita de Salomé e Romeu. Chá na sala. Quitéria trabalha honestamente agora. Bom sinal, disse. Paz selada em abraços cautelosos. Abril florido, revolução na memória. Visito o museu, reflito liberdades conquistadas. Tiago pergunta. Avó, foste heroína? Todos somos, em batalhas próprias. Maio ensolarado, aniversário meu. Festa surpresa, bolo de chocolate, cantos desafinados, presentes, quadro pintado por Lídia, livro de poemas, junho longo, dias esticados, viagem em grupo para a Madeira, vulcões adormecidos, levadas serpenteando, aventuras leves, laços apertados, julho ardente, piscina no jardim, netos chapinhando, risos molhados, histórias à sombra, gelados derretendo, agosto preguiçoso, leituras na rede. Romance histórico transporta-me a épocas passadas, paralelos com vida real. Setembro escolar, Tiago na pré-escola, uniforme pequeno, mochila grande, orgulho transborda. Outubro outonal, colheita de uvas no quintal, vinho caseiro fermentando. Partilho com amigos, noites de prova. Novembro introspectivo, diário iniciado. Memórias jorrando como rio após chuva.
Dezembro mágico, mercados natalinos. Compras artesanais, luzes dançando. Mas, entre meios. Descoberta de hobby antigo revivido. Costura. Vestidos para netas, camisas para neto. Agulha une tecidos e almas. Tempo salta. Verão seguinte. Cruzeiro pelo Douro. Vinhas em terraços. Vinhos provados. Companheiros de viagem viram amigos. Outono chuvoso, workshop de culinária. Receitas antigas reinventadas. Bacalhau com twist, amigos provam. Inverno acolhedor, lareira crepitando contos. Netos escutam, olhos largos. Primavera vibrante, maratona de caminhadas. Monsanto, trilhos verdes. Corpo forte, mente clara. Verão infinito, festival de música no parque. Ritmos pulsantes, dança livre. Outono sereno, meditação aprendida. Respiração profunda, paz interior. Inverno reflexivo, voluntariado em abrigo. Histórias partilhadas, mãos estendidas. Ciclo gira, inovando padrões. Quitéria visita uma vez, chá tenso mais civilizado. Mudei. Vejo, digo. Porta aberta mais vigiada. Sofia casa, convida-me. Cerimônia bela, votos sinceros. Danço na festa, alegria compartilhada. Baltazar expande negócio, sucesso honesto. Graças aos teus ensinamentos, diz. Netos crescem, curiosidades infinitas. Avó, ensina finanças? Começo lições simples, sementes plantadas, viagem solo, Paris, torres e croissants, independência saboreada, curso de arte, pincéis dançando telas, abstratos de emoções, horta colhe vegetais, mesa farta de frescos. Amizades florescem, jantares mensais, saúde checada, vitalidade mantida, vida tece mosaico vivo, peças únicas. Obrigada por seguir, mais camadas virão. Com o eco desse mais camadas virão, ainda ressoando como um convite aberto, o destino decidiu entrelaçar um fio inesperado numa tarde de sol filtrado pelas copas das árvores, no Parque Eduardo VII, onde eu passeava com Tiago, agora um rapazinho de 4 anos cheio de perguntas que saltavam como gafanhotos. Avó, por que as nuvens mudam de forma? Component placement, indagava ele, apontando para o céu mutável. Antes que eu pudesse tecer uma resposta poética sobre ventos e imaginações, o telemóvel vibrou no bolso. Número desconhecido, mas com prefixo de Espanha. Atendi. E a voz rouca de Marco Duarte surgiu. Não ameaçadora como outrora, mas quebrada como vidro rachado. Eulália, é o Marco. Não desligue. Estou a pagar pelos erros, mas há algo que deve saber. Quitéria tem uma filha. De mim. Nasceu na prisão, adotada por uma família em Madrid. Ela quer que saiba, talvez para redimir. O mundo girou por um instante. O riso de Tiago ao fundo contrastando com o peso da revelação. Por que agora? Zrenia perguntei, voz firme como âncora. Porque o tempo cura ou mata. Ela pediu que eu contasse. Adeus. Linha cortada e eu fiquei ali, vendo nuvens transformarem-se em formas indecifráveis. Levei a notícia para casa como um pacote frágil, guardando-a na mente enquanto preparava jantar. Uma caldeirada rica em temperos, vapor subindo como pensamentos evaporando. À noite, após Tiago voltar com os pais, liguei para Baltazar. Voz baixa para não acordar os gêmeos. Filho, senta-te. Há algo novo. Contei palavras escolhidas como pedras num caminho sem julgar. Silêncio do outro lado, depois um suspiro profundo como o oceano. Uma irmã para os meus filhos? Meio-irmã. Como processar isso? Conversamos até madrugada desfiando implicações, contato possível? Reconhecimento? Decide com Lídia, aconselhei. Coração guia, mas razão equilibra. Dias seguiram em turbilhão sutil. Baltazar consultou advogados, descobriu detalhes via canais discretos. A menina, Clara, vivia com um casal amoroso, mas Quitéria assinara direitos para contato futuro. Quero conhecê-la, decidiu ele finalmente, olhos resolutos durante visita dominical.
Lídia apoiou. Família expande de formas estranhas. Marcamos viagem a Madrid, eu como apoio, avião cortando céus como faca em manteiga. Madrid recebeu-nos com sol escaldante, praças fervilhantes de turistas e aroma de churros fritos. Encontro marcado num café neutro, casal adotivo simpático, Clara uma menininha de olhos curiosos, cabelo cacheado, herdado sabe-se lá de quem. Olá, disse Baltazar, voz tremendo levemente, oferecendo o brinquedo. Ela sorriu tímido e o gelo derreteu em conversas leves sobre desenhos e parques. Eu observava de lado, coração apertado por ironias da vida, de confronto à conexão inesperada. Voltamos com promessas de visitas regulares, fotos no telemóvel como sementes de laços novos. Obrigado, mãe, por empurrar sem forçar, disse Baltazar no avião de regresso. Verão aprofundou-se trazendo ondas de calor que faziam o Tejo reluzir como espelho derretido. Dediquei-me a novo projeto, blog anônimo sobre resiliência feminina. Posts tecidos de vivências veladas, leitores crescendo como videiras. Comentários chegavam. Inspiradora. Uma leitora coincidentemente era psicóloga que me convidou para podcast. Aceitei, voz ecoando em estúdio acolhedor, compartilhando não nomes, mas essências. Como transformar dor em combustível. A audiência explodiu, mensagens de mulheres em labirintos semelhantes. Salvaste meu dia, escreviam. Senti propósito renovado, como vela acesa em vendaval. Outono varreu folhas em redemoinhos, e com ele veio o convite para retiro de meditação no Douro. Vinhas douradas estendendo-se como tapetes reais. Juntei-me a grupo eclético, artistas, executivos, buscadores, dias de silêncio guiado, caminhadas por trilhos serpenteantes, respiração sincronizada com rio murmurante. Lá, desatei nós internos, visões de passado dissolvendo-se em névoa matinal. Libertação é interna, ensinou o facilitador. Voltei transformada, incorporando práticas diárias, amanheceres em pose de lótus, mente clara como vinho filtrado. Inverno sussurrou com ventos frios, neve polvilhando colinas. Natal expandiu. Clara veio visitar, primeira vez em Lisboa. Casa cheia de risos multilingües, árvore adornada com ornamentos espanhóis. Tiago e gêmeos brincavam com ela como se sempre conhecida, inocência tecendo laços instantâneos. Quitéria mandou vídeo de felicitações, rosto amadurecido pela aprovação, grata pela ponte. Respondemos coletivamente, perdão tecendo rede sutil. Ano novo irrompeu em fogos multicores. Resoluções florescendo. Aprender espanhol para Clara. Expandir blog para podcast semanal. Baltazar anunciou promoção. Lídia retomou o ensino pós-maternidade. Círculo fecha. Brinquei em brinde familiar. Fevereiro gelado trouxe surpresa. Prêmio local para blog, cerimônia modesta, mas tocante. Discurso breve. Resiliência não é ausência de quedas, mas arte de levantar. Aplausos ecoaram. Rede de contatos cresceu. Março chuvoso. Jardinagem intensiva. Novas espécies exóticas, solo remexido como memórias revisitadas. Clara enviou desenho. Família estendida sob sol sorridente. Guardei na parede, símbolo de curas improváveis. Abri o libertador, comemoração do 25 com passeata, cravos vermelhos no cabelo. Tiago perguntou sobre revoluções. Avó, mudaste o mundo? Pequenos mundos, sim. Maio florido. Aniversário de Clara. Videochamada coletiva. Bolo virtual partilhado. Laços digitais virando reais. Junho solar. Festival literário no Chiado. Painel sobre narrativas pessoais. Debati com autores, ideias colidindo como ondas. Julho ardente. Férias coletivas em Algarve. Praias lotadas, mergulhos refrescantes, noites de sardinhadas. Clara juntou-se aprendendo português em risos. Agosto preguiçoso. Retiro solo em mosteiro antigo. Silêncio profundo. Reflexões em claustros ecoantes. Setembro renovador. Tiago na escola primária. Mochila nova. Ansiedades partilhadas. Outubro outonal, colheita de blog. Livro compilado,
Editora interessada. Manuscrito fluindo como rio. Novembro introspectivo, workshops online. Ensino finanças básicas a mães solteiras. Empoderamento em equações. Dezembro festivo. Mercados iluminados. Compras pensadas. Dádivas significativas. Entrelaços. Sofia publicou livro próprio. Dedicatória a mim. Encontro em lançamento. Abraços gratos. Baltazar adotou oficialmente Clara como meia-irmã dos filhos. Papéis assinados em emoção. Quitéria libertada plenamente. Emprego estável em ONG. Encontro breve. Crescemos. Sim, concordei. Netos multiplicam alegrias. Gêmeos tagarelando primeiras palavras. Viagens. Itália, canais de Veneza, gôndolas sussurrando segredos. Arte, escultura tentada, argila moldando formas abstratas. Horta, colheitas orgânicas doadas a abrigos. Amigos. Círculo expande com almas afins. Saúde. Yoga incorporado, flexibilidade mental e física. Vida pinta quadros vivos, pinceladas únicas. Mais virá. Camadas desdobrando. Enquanto as camadas se desdobravam como páginas de um livro antigo, viradas pelo vento caprichoso do Atlântico, uma carta sem remetente chegou numa manhã de neblina que envolvia Lisboa como um véu misterioso, transformando os elétricos em fantasmas, rangentes pelas ruas empedradas. Abri o envelope com dedos curiosos, revelando uma foto desbotada de uma criança rindo num parque desconhecido, verso rabiscado. Clara pergunta por raízes. Ajude-a a plantar. Reconheci a caligrafia de Quitéria, agora livre e reerguida em algum canto discreto da cidade. Guardei a imagem na carteira como talismã e decidi agir. Marquei encontro com Baltazar num café à beira-rio, onde gaivotas disputavam migalhas como memórias disputadas. Filho, ela quer conectar Clara ao passado, mas com cuidado, disse, mostrando a foto. Ele observou longamente, traços suavizando como ondas acalmando. Vamos incluir devagar. Lídia sugere álbum familiar. Assim nasceu o projeto. Colagem digital de histórias, fotos antigas digitalizadas, vozes gravadas em áudio. Eu narrando episódios leves, omitindo sombras. Clara, via videochamada, ouvia fascinada. Avó Eulália, conta da avó Quitéria no mar. Tecíamos rede virtual, fios de afeto esticados sobre distâncias. O outono aprofundou tons avermelhados nas vinhas imaginárias da minha memória, trazendo convite para a exposição coletiva de arte amadora no 65 Factory, onde antigas fábricas pulsavam com criatividade urbana. Expus minhas esculturas de argila, formas torcidas representando resiliências. Ao lado de pinturas vibrantes e instalações sonoras, vernissage lotado, copos de ginginha circulando, conversas fluindo como o Tejo noturno. Uma curadora aproximou-se. Suas peças falam de renascimentos. Interessa a galeria permanente? Aceitei, negociando termos como outrora, em finanças, mas agora com alma no jogo. Peças vendidas, fundos doados a abrigo de mulheres. Ciclo de dar e receber, girando como roda de oleiro. Inverno mordiscou, com geadas inesperadas. Cristais decorando janelas como joias efêmeras. Tiago, agora leitor voraz, trouxe livro infantil sobre avós heroínas. És tu aqui. Rimos, inventando sequências onde eu combatia dragões de burocracia com pena e papel. Gêmeos, Rosa e João balbuciavam sílabas musicais, inspirando-me a compor canções de ninar em guitarra desafinada, melodias simples ecoando pela casa aquecida por lareira crepitante. Baltazar surpreendeu com viagem surpresa. Fim de semana em Sintra, palácios enevados, trilhos místicos. Caminhamos por florestas encantadas, névoa tecendo contos, Lídia fotografando momentos como caçadora de instantes. Família é este mosaico, murmurou ela, mão na barriga. Outro bebê a caminho, surpresa bendita. Primavera irrompeu em explosão floral, pétalas dançando em ventos suaves, e com ela veio proposta editorial. Transformar blog em livro ilustrado. Editora de Porto, entusiasmada.
Mergulhei em revisões, capítulos florescendo como jardins selvagens, narrativas entrelaçadas com ilustrações de artista jovem, traços fluidos capturando essências. Lançamento em livraria centenária. Fila de leitores. Dedicatórias personalizadas. Para quem reconstrói. Quitéria apareceu discreta, livro na mão. Li online. Tocou. Troca breve, sem dramas. Continua crescendo. Ela acenou, sombra de sorriso, ponte reconstruída em alicerces firmes. Verão escaldante convidou para festival de jazz em Cascais. Notas improvisadas misturando-se à brisa marinha. Dancei sob estrelas, corpo livre, mente solta, encontrando alma gêmea em músico aposentado. Conversas sobre ritmos da vida sem pressas. Namoro sutil surgiu, jantares à luz de velas, passeios por praias desertas. Você é melodia inesperada, disse ele, mão na minha. Netos aprovaram. A avó tem namorado. Risos coletivos em piqueniques familiares. Clara juntando-se via avião, aprendendo fado em noites quentes. Outono sussurrou com chuvas intermitentes, folhas pintando tapetes multicores. Livro tornou-se best-seller modesto. Turnê de palestras por cidades pequenas. Coimbra, Évora, Faro. Compartilhando sabedorias em auditórios cheios de olhares ávidos. Uma ouvinte, jovem viúva, confidenciou. Seu exemplo salva. Abracei. Sementes de empatia plantadas. Inverno abraçou com mantos brancos. Neve rara transformando Lisboa em postal vivo. Natal multicultural. Pratos espanhóis de Clara. Doces portugueses. Canções mistas. Presentes simbólicos. Colar de conchas para Lídia. Livro de aventuras para Tiago. Instrumentos miniatura para gêmeos. Ano novo explodiu em promessas renovadas. Curso de dança flamenca online. Passos ardentes ecoando na sala. Namorado juntou-se, duetos improvisados, rindo de tropeços. Fevereiro romântico, viagem a Paris com ele. Torre Eiffel iluminada, croissants matinais, museu sussurrando arte. Amor maduro florescendo como vinho envelhecido. Março ventoso, vento levando velhas dúvidas. Clara visitou sozinha, adolescente precoce. Quero estudar aqui. Planos traçados, escolas pesquisadas. Abril libertador. Marcha pela igualdade. Cravos no peito. Voz erguida por causas eternas. Maio perfumado. Jardim em festa. Colheita de rosas. Buquês distribuídos a vizinhos. Junho luminoso. Solstício celebrado com fogueira no quintal. Histórias ancestrais partilhadas. Julho tropical. Ilha da Madeira revisitada. Levadas exploradas. Frutas exóticas saboreadas. Agosto estelar, observatório visitado. Telescópios revelando cosmos. Humildade perante infinito. Setembro acadêmico, Clara matriculada. Adaptação suave, laços aprofundados. Outubro colhido. Vinagre caseiro fermentando. Sabores outonais em jantares. Novembro reflexivo. Diário completado. Volume 2 iniciado. Profundezas sondadas. Dezembro encantado. Luzes piscando em árvores. Coros natalinos ecoando. Entremeados. Podcast evolui para rádio local. Voz alcançando ondas etéreas. Sofia vira parceira em projeto social. Workshops conjuntos. Empoderamento multiplicado. Baltazar pai de 4 agora. Casa ruidosa de alegrias. Quitéria autora de memórias. Livro lançado. Leitura respeitosa. Ponte mantida. Netos inventores. Avó constrói conosco. Castelos de sonhos erguidos. Viagens exóticas. Marrocos. Bazares coloridos. Especiarias inspirando cozinhas. Arte. Mosaicos criados. Padrões intrincados de vidas entrelaçadas. Horta. Permacultura adotada. Ecossistema equilibrado. Amizades. Clube de leitura formado. Páginas viradas em debates acalorados. Saúde. Maratonas curtas corridas. Vitalidade desafiada. Vida esculpe estátuas dinâmicas. Movimentos perpétuos. Camadas infindas aguardam desvendamento.
Enquanto as camadas infindas aguardavam desvendamento como tesouros submersos em oceanos de tempo, uma onda inesperada surgiu, na forma de um e-mail criptografado, piscando no ecrã do meu computador numa madrugada insone, quando o silêncio de Lisboa era quebrado apenas pelo uivo distante de um navio no Tejo. O remetente, anônimo, mas com assinatura digital que traía origens espanholas, continha anexos. Documentos escaneados de um orfanato em Barcelona, revelando que Clara não era filha única. Um irmão gêmeo, separado ao nascimento por burocracias. Prisionais, vivia agora com família adotiva em Valência. Eles merecem saber um do outro, lia-se na mensagem sucinta. Meu coração acelerou como motor antigo e chamei Baltazar ao amanhecer, voz rouca de sono interrompido. Mais um fio na teia, filho. Um irmão para Clara. Ele, agora pai experiente, processou com calma forjada em fogos passados. E investigamos juntos. Lídia já pesquisa leis de adoção transfronteiriças. Dias viraram buscas digitais, chamadas para embaixadas, papéis voando como folhas em vendaval. Descobrimos Mateu, rapazinho de olhos idênticos aos de Clara, criado em lar de pescadores, sonhando, com mares vastos. Viagem marcada para Valência, comboio cortando paisagens ibéricas como lâmina em tela. Eu ao lado de Baltazar e Clara, que mordiscava unhas em ansiedade mista à excitação. E se ele não quiser? Swingava ela, voz adolescente trêmula. Escolhas respeitam-se, respondi, mão na dela. Chegada à cidade de torres góticas e mercados fervilhantes, encontro em praça à beira-mar, ondas lambendo cais como línguas curiosas. Mateu esperava com pais adotivos, sorriso tímido escondendo curiosidade voraz. Abraços hesitantes viraram conversas fluídas sobre peixes e estrelas, gêmeos descobrindo espelhos um no outro. Somos como puzzle perdido, disse Clara rindo. Ficamos dias tecendo laços em passeios por praias de areia fina, partilhando refeições de paella fumegante, histórias entrelaçadas como redes de pesca. Regresso a Lisboa com promessas de intercâmbios anuais, Mateu planeando visita de verão. Casa encheu-se de fotos novas, parede virando mural de conexões improváveis. Inspirada, expandi podcast para série visual, episódios filmados em locações simbólicas. Tejo como metáfora de fluxos familiares. Convidados variados, psicólogos debatendo adoções, artistas ilustrando renascimentos, ouvintes interagindo em lives. Audiência globalizou. Mensagens de Brasil e Angola. Sua voz ecoa cá. Quitéria, agora mentora em programa de reabilitação, colaborou num episódio remoto. Erros viram lições se partilhados. Diálogo maduro, sem resquícios de veneno antigo. Primavera tardia trouxe inundações leves, rios transbordando como emoções represadas. Dediquei-me a projeto ambiental. Parceria com ONG para limpeza de praias, netos juntando-se em fins de semana, luvas pequenas recolhendo plásticos como tesouros invertidos. Tiago liderava. Salvamos o mar para os peixes! Rosa e João, agora toddlers ágeis, chapinhavam em poças, risos misturando-se a gaivotas. Baltazar filmava, Lídia coordenava logística, família como equipa coesa. Verão flamejante convidou para expedição ao Gerês. Montanhas verdejantes salpicadas de cascatas cristalinas. Acampamento rústico, tendas sob céus estrelados, fogueiras crepitando contos ancestrais. Namorado acompanhou, guitarra afinada ecoando vales, duetos noturnos harmonizando com grilos. Clara e Mateu juntaram-se via autocarro. Gêmeos explorando trilhos, descobrindo cavernas como segredos sussurrados pela terra. Isto é liberdade, murmurou Clara, vento despenteando cabelos. Outono melancólico pintou céus cinzentos, mas iluminou com festival de cinema independente, onde documentário baseado no meu livro estreou. Cenas reencenadas com atores. Voz-over minha, narrando curvas da vida. Plateia aplaudiu de pé. Debate pós-filme fervendo ideias sobre redenção. Crítico elogiou. Narrativa crua como granito, polida como joia. Inverno rigoroso congelou o Tejo, em bordas geladas,
mas aqueceu com o nascimento do quarto neto, uma menina chamada Inês, em homenagem à vizinha leal. Hospital cheio de balões, Baltazar radiante. Mais uma para o clã. Celebrações em casa, bolo caseiro, canções de embalar compostas na hora. Ano Novo sussurrou resoluções audaciosas, escalada em Serra da Estrela, picos nevados desafiando limites. Treino intensivo, corpo respondendo com vigor surpreendente, cume alcançado em equipa familiar. Vista panorâmica como recompensa por persistências. Fevereiro poético. Poesia slam, no bairro Alto. Versos meus declamados em microfones abertos, rimas tecendo dores e vitórias. Público jovem ovacionou, inspirações trocadas em bares enfumaçados. Março revolto, ventanias levando telhas, reparos comunitários, vizinhos unindo forças como teias sociais. Abril renascedor, Páscoa com ovos pintados à mão, tradições misturadas de Portugal e Espanha. Maio aromático, festival de flores no Jardim Botânico. Estande meu, com arranjos inspirados em resiliência. Junho jubiloso, aniversário coletivo dos netos. Parque temático, montanhas russas de emoções. Julho solarengo, vela no Douro, barco singrando águas, vinhos provados em adegas centenárias. Agosto contemplativo, retiro zen em mosteiro algarvio. Meditações profundas, insights como relâmpagos. Setembro instrutivo. Volta às aulas para Clara e Mateu em Intercâmbio Lisboeta. Dormitórios partilhados, lições além de livros. Outubro festivo, vindimas participadas. Uvas esmagadas sob pés, suco virando néctar. Novembro nostálgico. Arquivo revisto. Memórias catalogadas, livro sequela esboçado. Dezembro luminoso. Iluminações natalinas guiando caminhos. Entre fios. Namoro aprofunda. Proposta aceita. Casamento simples no horizonte. Sofia dirige ONG. Parceria em eventos beneficentes. Baltazar, autor de blog paternal, Trocas de Saberes. Quitéria viaja, Postal de África. Ensinando o que aprendi. Netos artistas. Pinturas coletivas enfeitando paredes. Viagens. Ásia. Templos tailandeses. Sabores picantes despertando sentidos. Arte. Joalheria tentada. Metais moldados em símbolos pessoais. Horta. Apicultura introduzida. Abelhas zumbindo sinfonias. Amizades. Rede global via podcast. Encontros virtuais virando reais. Saúde. Tai chi. Ao amanhecer. Equilíbrio buscado. Vida dança em ritmos imprevisíveis. Passos inovadores. Infinitas revelações prometem horizontes.